Bem-aventurados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados são aqueles a quem o Senhor não imputará pecados. Aos Romanos, capítulo 4, versos 7 e 8. Ministério Pão Vivo, 5 anos de proclamação do Reino de Deus. Quase 12.000 visualizações. O nosso apelo: se junte a nós nesta campanha, evangelize comigo. Você pode mandar o seu Pix 169-406-799-87. Não importa o valor, o que importa é o seu amor, o seu desejo pela evangelização. Compartilhe também os nossos vídeos. Fazendo assim, você estará nos ajudando no ensino, na proclamação da palavra de Deus. Dê o seu like, mostrando que você está gostando de nosso curso, o Apocalipse para Todos. Lembre-se que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Vamos para o ponto que estamos analisando dentro do nosso tema Apocalipse para Todos. Estamos na carta à igreja em Esmirna. Diferentemente da igreja em Éfeso, que Jesus se dirigiu dizendo: conheço as tuas obras. A igreja em Esmirna, ele disse: conheço as tuas tribulações e pobreza, e deu a explicativa: mas tu és rico. E a blasfêmia daqueles que a si mesmos se dizem judeus e não são, e os achaste mentirosos. Note que Jesus está tratando com uma igreja pobre. Dentro de nosso contexto, a gente passa, se andarmos em cidades maiores, nas metrópoles, capitais, e hoje até no interior, existem aquelas denominações que se esmeram em construir grandes catedrais, aqueles templos suntuosos que exalam vaidade e orgulho, mesmo sabendo que o material, o físico, pouco importa para Deus. Bem lá no começo da igreja, existe aquela declaração. Não me lembro agora o apóstolo que declarou que Deus,
aquilo que Deus tinha falado para Abraão, quando Abraão tentou. Aliás, Davi tentou construir o templo. Deus disse, Deus não habita, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Bem, se ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele habita aonde? A gente já aprendeu que o Espírito de Deus, ele habita em nós. Foi a promessa de Jesus antes da sua morte. Nós encontramos também aquelas, vou chamar no diminutivo, aquelas aquelas igrejinhas pobres, templos simples que nem damos muita atenção. Aquelas igrejas que também elas nem templo não têm, mas elas estão se reunindo num salão comercial. Sei de lugares em que existem igrejas que se reúnem embaixo de uma árvore. Olha que contrastes. Tem as metrópoles de igrejas suntuosas, ricas, e tem aquelas de templos simples, aquelas dos salões. E daí, como que Deus encara tudo isto? Bem, aqui na igreja, na carta à igreja de Esmirna, ela estava nessa situação. Era uma igreja pobre. Você sabe que junto com a pobreza segue as tribulações. Eu conheço as tuas tribulações e a tua pobreza. Que pena que nós vivemos em um tempo que a vaidade se multiplicou, o orgulho se sobrepõe a tudo e a todos, e existe até aquela filosofia de que se a pessoa está enfrentando tribulações econômicas, pobreza, ele tem ou ela tem algum pecado. A falta de riqueza hoje entre cristãos é tida como uma maldição. Existem até aqueles que dizem, o irmão fulano não prospera. Tem alguma coisa errada com ele, com essa pessoa, porque sempre pobre, andando a pé, ele não tem nem um carrinho velho para se locomover. E aquela roupinha simples, sempre, que julgamento carnal. Note, Jesus olhou para a igreja em Esmirna. Ele não teve este olhar de julgamento. Ele disse, conheço as tuas tribulações, a tua pobreza. E ele, logo em seguida, explica, mas tu és rico. Não sei com quem estou falando. Se com
aquele que faz parte de uma igreja, que o seu templo é uma metrópole, que passa até vaidade e orgulho para você. Ou se eu estou falando, ou posso estar falando também com aquela igreja que está se reunindo até num salão que nem pode construir um templo. Ah, irmão, se você faz parte dessa igreja pobre, se você está enfrentando tribulações econômicas, levante a sua cabeça. Jesus está dizendo, ele não ignora a sua situação. Ele está dizendo para você, conheço as tuas tribulações, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Aquela igreja, materialmente, ela era uma igreja atribulada, enfrentando pobreza, crises econômicas, mas para Deus ela era rica. E nós vamos ver nos vídeos posteriores. Por quê? Que ao mesmo tempo que ele diz que a igreja estava vivendo em tribulações, em pobreza, ela era rica. Veremos depois. Jesus, aleluia, pelo teu olhar sobre nós. Aleluia, porque o Senhor conhece as nossas tribulações. O Senhor conhece até a nossa pobreza. Aleluia, Jesus, porque mesmo que pobres para o mundo, nós somos ricos para ti, como também era a igreja de Esmirna. Amém e amém.